isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Toda a glória a Jesus, todo louvor a esse Deus maravilhoso, que Ele foi nos chamar, pensa nisso, Ele foi te chamar, Ele foi. Quando veio um servo dele falar de Jesus para você, Ele estava te chamando. Pensa nisso, que Deus maravilhoso. Nós queremos ver Jesus aí em carne e osso, aqui na nossa frente. Olha, nem todos aqueles que viram Jesus lá em Israel foram salvos, não creram. Não aceitaram o Messias, né? Acharam que ele era um homem qualquer, né? Que ele era simplesmente um profeta, então, digamos, um profeta, sei lá, qualquer. Mas que ele não era o soberano Deus, o Criador, que dentro daquele corpo humano ele escondia a própria natureza dele, de glória de Deus absoluto que ele é. Então, por isso, quando você fala Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o absoluto, Ele é o alfa e o ômega, Ele mesmo disse isso. O princípio, o fim, Ele é a vida. Ninguém tem vida sem Jesus. Ele é a excelência da vida. Então, ninguém tem paz, ninguém é realmente bem no seu íntimo com a alegria, que no grego a palavra é gozo no espírito, só em Jesus. Porque, gente, felicidade, sabe, é uma coisa humana, carnal. Você ganhou algo que você estava querendo, foi uma surpresa, então você ficou feliz, mas aquilo acabou rapidinho. Acabou aquela felicidade, você está esperando outra coisa para você ser feliz. Isso é coisa natural, humana. Isso não é do espírito. Então, o nosso espírito está pleno com a presença de Deus. A natureza dele está lá, a vida dele está no nosso espírito. Agora, nós temos que aprender a trazer para fora da nossa vida, para todas as áreas, essa presença que já está no nosso espírito. Então, é coisa que a religião não ensina. A religião nem sabe disso. A religião é fazer força, a religião é suar, a religião é uma luta de braço com Deus. Eu tenho que convencer Deus que, afinal, eu sou uma pessoa boa. Mas eu sou ótima, você não entende? Deus, você não entende que eu sou uma pessoa boa. Você não vê Deus. Eu ajudo os outros, faço tudo para ajudar. Nossa, até já me escravizei. E você não me curou. Por que você permitiu essa doença? Por que você permitiu essa coisa difícil na minha vida? Um acidente? Por que você permitiu uma tragédia? Você não está vendo, Deus, que eu sou tão maravilhosa? Isso é religião. A religião exclui o próprio Deus da nossa vida. Ele é tudo na nossa vida, Ele é tudo, Ele fez tudo. Então não adianta dar uma de bonzinho, porque você não vai ganhar de Deus, porque Ele que é bom. O próprio Paulo diz aqui, se tem algo bom em mim, é Cristo Jesus. E que está no meu espírito. Agora eu tenho que alinhar toda a minha alma, renovar minha mente, transformando-a com a palavra de Deus, para eu pensar como Ele pensa, para eu ter o que Ele é. Pensa nisso. Então, eu não preciso agora ficar querendo convencer Deus que eu só fiz coisas boas. Nossa, eu fiz de tudo, nem dormi à noite. Eu acordei de madrugada, eu fui lá na casa de um, eu trouxe o outro para cá, eu fiz tudo, eu dei tudo que eu tinha, todos os meus bens, eu fiz tudo. E você não faz nada para mim? Você quer saber de uma coisa? Você não precisa fazer nada. É só crer na pessoa de Jesus. Quem Ele é, a obra dele, você tem que estudar a obra dele. Para você entender, para você viver na obra que está feita. Aí é que está a vida espiritual, é muito mais fácil. Só que você vai ter que ser transformado agora na sua área da alma, nesse âmbito da alma, que é emoção, vontade própria,
mente, intelecto. Não adianta você usar o seu intelecto. Paulo mesmo falou, eu não vim aqui com o meu intelecto. Ele era, além de fariseu, doutor da lei, sabia tudo. Ele era filósofo, ele era tudo, ele sabia tudo. Ele era um supra-sumo. Ele disse, eu não vim aqui com a minha eloquência, eu vim aqui com o Espírito. Porque a sua intelectualidade atrapalha Deus. Porque você quer vai na frente dele. Você quer resolver a sua vida. Você vai dar um jeito, ele está demorando. Eu já fiz tudo, ele está fazendo, então, eu já sei, você usa a tua mente, sua capacidade humana, vai e faz. Deus, você exclui Deus da sua vida. Você tem que aprender a ter relacionamento com Deus. É isso que Jesus ensina em todas o momento de pregação e ensino, que é o Evangelho, que é a mensagem, né, que ele trouxe para nós, é o Evangelho, é a própria vida dele. O Evangelho é a vida de Cristo Jesus. Então, ele só ensinou isso, que tem que ter agora comunhão com Deus, que passa a ser o teu Pai. É aí que você vai receber. Não adianta você ficar lutando. Você já confessou quantas vezes a palavra e não resolveu nada? Porque você está no intelecto fazendo coisa com a tua cabeça, com a tua força, e não resolve. Você está chamando bênção e ela não vem. Porque você está fora. Você não está no relacionamento. Quando você está no relacionamento, você participa do que ele é. Você recebe simplesmente. Foi assim que Jesus viveu. Como homem, ele mostrou que jeito que vive com Deus. Aqui na terra, até isso Deus veio fazer. Espera aí, gente, eu vou te ensinar como é que você, ser humano, vive com Deus. Comigo, eu vou lá. Então, se fez carne, homem. Então, veja como que é. Eu me relaciono com Deus, meu Pai. E tenho o Espírito Santo que habita em mim. O Espírito de Deus habita em mim. E eu sigo todo o mover do Espírito Santo, daquilo que Deus, meu Pai, quer que eu faça. Foi isso que Jesus fez. Então, é assim que tem que ser. Então, o Evangelho é isso. E é isso que eu vou ensinar hoje. Mas vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Muito maior. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar. Sejam muito bem-vindos nessa tarde aqui, que o Senhor abençoe o seu coração, aleluia. Amém. Então, vamos começar. Eu quero, como eu fiz o anúncio, convidando todos vocês para virem participar desse culto hoje, ou presencialmente, ou através da internet, dizendo sobre esta condição da fé que nós precisamos ter para recebermos tudo o que nós precisamos. Porque quando Jesus veio, ele fez a obra completa para atender à necessidade de toda pessoa, ser humano, que crer nele. Precisa crer. Então, ele salvou o mundo, mas no sentido de que cada um tem que aceitar. Ele não pode salvar uma pessoa que não quer. Então, precisa entender isso. Eu não sei porque que ele não salva lá meu avô, minha avó, sei lá quem, meu filho, meu marido, eu. Você não sei, não sabe, porque depende da pessoa, dá o sim. É o livre-arbítrio, tá? Então, nós somos salvos porque aceitamos Jesus. Neste momento que aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. E com essa nova criação que Deus fez em nós, nós recebemos a identidade de Deus dentro de nós. Pensa nisso? Amém. Nós nascemos espiritualmente com o DNA de Deus. Não é mais o nosso pai terreno, é o DNA de Deus. Pensa nisso. Então, ele fez a provisão para todas as coisas da nossa vida. Assim que ele morre, por isso que ele diz, tudo está consumado. Eu trouxe esse ensino. É bom ficar ouvindo, para você ter a sua mente transformada. Porque a hora que você tiver a revelação, você sabe se posicionar e receber o que você precisa. Então, Jesus fez a provisão para todas as coisas, inclusive para a cura.
de doenças. Ele fez. Eu já ensinei aqui, sintoma é uma coisa, doença é outra coisa. Não é porque o diabo ficar pondo sintoma que você está com essa doença que você vai morrer. Agora, você está, obviamente, crendo na cura que Jesus te deu. Então, o diabo não vai poder te matar, obviamente. Mas é mais fácil, eu não preciso ficar agora aqui, sabe, usando minha fé. Por quê? Você não chegou no lugar onde a fé está, porque a tua fé tem que estar alinhada em Deus. E ela já existe, essa fé dentro de você. Tem mais essa. Ela já está no seu espírito. Então, vou mostrar isso para você. Então, é você começar, sabe, se antenar nisso. Liga as suas antenas aí para você andar nesse lugar. Onde está a sua fé? Ela está no seu espírito, você já tem? E agora, por isso que a sua mente vai ter que estar alinhado a tudo que está no seu espírito. Que a Bíblia nos ensina o que está no nosso espírito. Como eu digo sempre. Você vê o seu espírito? Ah, é? Como é que ele é? Não, você nunca viu. Você não vê o seu espírito, é impossível. Mas para você saber como que é o seu espírito, lê Bíblia. Ele está falando aqui o que é o seu espírito, tá? Então, nesta vinda de Jesus, uma das coisas que ele fez foi a provisão para a cura de doenças. Podem ser físicas ou psíquicas, psicológicas, porque isso tudo veio da queda do homem, então vem do diabo, tá? Então, quando eu digo assim, nem toda doença é do diabo, puxa vida, eu sei que o fogo está aceso, eu tá com meu dedo lá, ai, mas queimou tudo. Mas não foi o diabo que me queimou. Então, isso não é veio do diabo. Ai, está doendo, agora vou precisar de um tempo para recuperar aquela queimadura, arrancou a pele e tudo mais. Então, foi um acidente ali, porque eu descuidadamente que, sei lá, não prestei atenção, me queimei. Isso aí não é. Agora, a pessoa, você viu aquela mulher que tinha as costas encurvadas por 18 anos, aquela mulher andava daquele jeito, e Jesus falou, isso é um diabo. Expulsou, e ela na hora ficou curada. Então, doenças vêm do diabo, não vêm de Deus, tá? Agora, eu disse que nem toda doença é do diabo, você entendeu? Nem toda doença. Você sofreu um acidente, sei lá, de repente um descuido seu. Aconteceu alguma coisa, foi um descuido seu e machucou você. Causou um dano no seu físico, sei lá. Então, é por aí, isso não é o diabo. Agora, sei lá, um câncer, não foi um acidente, é um diabo. Né? Todas essas doenças, tudo, que agora tá na última moda, né? Então, Jesus fez a provisão para a cura. Mas veja, gente, tudo o que Jesus fez, e agora nós nascemos de novo, isso não é da noite para o dia que você vai saber andar nisso. Você tem que começar, porque você vai aprendendo, você vai sendo transformado, a sua vida vai mudando, o jeito vai mudando, porque você vai vivendo com Ele, com a palavra. Né? Uma vida íntima com Deus, você vai sabendo andar com Ele, porque na emoção é uma coisa, hoje você está feliz, você vai atrás de Deus, porque é tudo mais fácil, gostoso, no outro dia veio lá um problema, aconteceu outra coisa, aquilo lá, você já esquece de Deus, vai embora para lá, porque não está nada transformado dentro de você, você quer fazer as coisas com a sua força, mas nós não podemos nos esquecer que Jesus falou que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, não tem mudança. Esse negócio de que cura e dons, operação do Espírito Santo na igreja foi só para os primeiros dias. Mentira. Ele é o mesmo. Ele falou ontem, hoje e para sempre. Então, a cura está estabelecida em Cristo Jesus e Ele está no seu espírito. Porque é Ele que deu vida para o seu espírito. O Espírito Santo está lá, selado. Selou a vida de Cristo Jesus no seu espírito. Não é o máximo isso? Tá? Então, agora precisa você entender que você é uma pessoa curada. Então, você tem que estudar sobre isso, meditar. Por que a gente estuda? Para meditar, porque eu vejo os versículos, as palavras que falam da cura e eu vou pensar nela, meditar, pensar, ficar envolvido com aquilo.
Então, aquilo lá vai mudando o meu modo. Não é de um dia para o outro que eu já entendi, né? E que essa minha parte carnal, que é a mente, já aceitou isso, já está alinhado com o meu espírito, tá, beleza, o milagre acontecendo. Então, eu tenho que ir desenvolvendo isso, essa vida espiritual, tá? Então, isso é uma busca que você não pode deixar, isso é direto. Quanto mais você ficar na presença de Deus, mais você recebe dele. Você só recebe dele na presença dele. Por quê? Porque tudo que Deus fez tem que sair do nosso espírito. Mas nós, humanos, o que nós queremos? Embora sejamos cristãos, nascidos de novo, nós queremos que as coisas de Deus venham de fora para dentro. Por isso que está escrito que não é para eu querer receber as coisas de Deus usando a fé assim, com o que eu vejo, com o que eu sinto, com o que eu estou ouvindo. Ele falou que não é por aí. Não é com os sentidos que nós vamos receber. Então, não é de fora que você recebe de Deus. Os milagres. O que você quer que aconteça. Recebe do seu espírito, é onde ele está. Por isso que isso chama-se vida espiritual. É tudo a ver com o título que o pastor David deu para o livro dele, né? Andando no espírito, andando no poder de Deus, ok? Então, é isso aí. Porque você tem que aprender isso. A viver com aquilo que está no seu espírito. Olha, você não enxerga o seu espírito. Você não sabe se ele está isso ou aquilo. É a tua cabeça que comanda. Só que você vai ter que alinhar a tua cabeça com o espírito. Para você não ser uma pessoa emocional, desequilibrada. As emoções são ótimas se elas são equilibradas. Elas te ajudam, elas até te salvam, elas até te curam. Mas se elas são desequilibradas, elas te matam. Então, você precisa entender isso, tá? Então, vamos abrir a nossa Bíblia agora em Colossenses, vamos ver aqui, capítulo 2, é isso aí. Então, falando nisso, você acha que a fé é difícil para você, de repente? De repente? Pode ser, que muita gente acha que a fé é difícil. Ou seja, parece que ia ser uma coisa fácil e está ficando mais difícil, mas não é. Você vai ter que estudar a palavra de Deus e pôr a sua vida e andando naquilo todos os dias, ao meditar na palavra, ao ficar na presença de Deus. Está entendendo? Porque não é para você ficar na presença de Deus com a tua cabeça. É com o teu espírito, com a tua vida espiritual. Sintonizando a tua cabeça no que Deus é, no que Ele diz. Está valendo? A oração é isso. Tem que mudar. Aquela oração mecânica, não é, porque nós queremos fórmulas. Deus não dá fórmula. É relacionamento, como eu já disse 1000 vezes. Você tem uma fórmula para ir num relacionamento lá com uma pessoa? Não existe. Peraí, o que eu... tem que mandar sentar agora ou eu vou servir um copo d'água? Não, peraí, acho que mandar sentar. Então, vamos sentar. Gente, não tem fórmula para relacionamento. Tá? Você tem que usar o teu espírito. E você tem ele recriado com a natureza de Deus. Então, Colossenses, veja lá. Capítulo 2, versículo 6. Olha, presta bem atenção nisso daqui, tá? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Bom, e como que eu recebi Jesus? Eu recebi pela fé, não foi? Você não recebeu pela fé? É isso aí. Então, não é difícil. O dia que você aceitou Jesus foi difícil? Não, então é isso. A vida com Deus é isso. O dia que você aceitou Jesus, o que você fez? Você ficou querendo fazer, sei lá, um discurso para Deus, querendo impressionar Deus, porque a gente quer impressionar Deus agora, que nós já temos tudo fácil lá dentro. Por quê? Isso é religião. É com a fé. Não adianta a gente ficar se gabando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ixi, isso não resolve nada. Você não precisa fazer nada e Ele te ama do mesmo jeito. A obra está feita do mesmo jeito. Você tem que aprender a andar lá. Aí você vai ser totalmente seduzido por Ele para você ser submisso, para você ser obediente. O Espírito Santo que faz isso tudo.
Por isso que o Espírito Santo é importantíssimo. Usando a vida de Jesus que está aqui dentro do nosso espírito, tá? Então, agora para andar com ele, se eu recebi Jesus pela fé, agora para andar com ele é pela fé. Então, fé não é fórmula. Não adianta. Não, mas espera aí, como que você faz a hora que você vai orar? Meu Deus. Ô, gente, aquilo muda também. Nem todo dia é a mesma coisa. Há uma mudança, porque é um relacionamento. Gente, a gente é assim. Não dá para fazer aquilo assim. Então, aí é que está o engano, porque fórmula é coisa da lei, e a lei já acabou, porque ela está já no Espírito. A lei de Deus se virou o Espírito agora. Porque Jesus cumpriu toda a lei. Então, a lei se tornou Jesus em nós agora. Tá? Então, você não precisa ficar se esforçando, se matando, para você, sabe, convencer Deus e convencer você. Por isso que você pode ficar confessando a palavra o quanto você quer, você pode ficar orando em línguas o quanto você quer. Sabe, você fica fazendo força, sem ser um relacionamento. Que nem adorar a Deus. Você tem que sintonizar com Deus, mas você vê que a sua mente fica andando para lá e para cá, você nem sabe que parte que você está da música mais. Porque você foi, voltou, você está lá, blá, 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 blá. Assim é a oração religiosa. Você não está ligado à presença de Deus. Então, isso é um treino. Eu me lembro do David dizendo, olha, eu vou orar, às vezes leva 2 horas para eu sintonizar Deus. E é verdade. Porque depende do que a gente fez. Depende do que aconteceu. A gente pode estar... Porque a alma, gente, se você não cuidar dela, ela acaba com você, tira você de Jesus completamente. E ainda faz você pensar que você está firme com ele. E não está. Perdeu o relacionamento. Porque no relacionamento, a sua mente vai ficando fixa em Jesus. Você consegue trazê-la para a presença de Jesus. Tá? Então, isso aí vai da sua comunhão com Deus, que é muito importante, tá? Então, outra coisa que a religião ensina, quando é para você ficar se esforçando demais, sabe? Olha, eu acho que é melhor você orar de joelhos, porque você já orou? Não, ainda não orei, então acho que é isso que está faltando. Não, é melhor você orar de joelhos, fica de joelhos. Não, isso pode acontecer, se for um impulso do seu coração. Mas não que isso é que vai mudar a situação. Então, foi nos ensinado o quê? Que é para nós termos fé na nossa fé. Se eu disser para você, então está faltando você ajoelhar. Então, você vai pôr a fé na sua fé, porque se eu vou ajoelhar, eu estou com... Você entende? Então, é outra coisa errada, não é para você ter fé na sua fé. Porque eu fiz isso, porque eu estou fazendo aquilo. É outra... Não é bom saber isso, gente? Não, eu preciso fazer isso, eu preciso... Não, é aquela cobrança, não tem cobrança, você está no relacionamento, não tem cobrança. É só se relacionar, se entregar, ficar naquele momento agradável com Deus, porque daí você vai começar a ouvir Deus. Porque toda pessoa, amanhã eu vou ensinar sobre o temor de Deus, fiquem ligados. Porque toda pessoa que tem temor de Deus, ela tem relacionamento com ele. Quando a pessoa para de ter relacionamento íntimo, entrosamento com Deus, ela para de temer a Deus. Porque temor a Deus é submissão completa a Ele. É obediência. Ele fala, faz, você faz. Vai lá, você vai. Não é você que decide, não faz. Isso é falta de temor. Então, tem outra coisa para ver por aí, tá? Então, o relacionamento, você vai ficando numa intimidade com Deus, que Ele começa a instruir você. Agora, você não pensa que você vai ouvir o tom da voz de Deus. Calma. Você vai experimentar como que é esse relacionamento. Você está tão embevecido na presença dEle, que o que está passando em você, inclusive nos seus pensamentos, é o próprio pensamento de Deus. Então, eu não vou falar o tom da voz dele. Porque daí já seria religião. Vocês estão acompanhando? Tem nada de difícil, você tem um espírito que nasceu de novo, gente. Isso aí você tem que desenvolver para você crescer de novo. Não é para você crescer
Porque você nasceu de novo. Então, não é uma coisa maçante, porque você vai encontrar com uma pessoa que te satisfaz, que te abençoa. Olha, eu posso dizer para vocês que às vezes acontece de eu acordar cansada, eu durmo a noite inteira. Aí eu acordo, na hora que eu acordo, ou dá uma dor, sei lá, nas costas, não sei, ou na perna, dor de cabeça, uma cabeça pesada. Eu nem sei, como é que eu dormi a noite inteira? E agora eu abri o olho, estou com isso. Pensa nisso. Bom, então eu vou orar, eu vou abrir a Bíblia, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou lendo a Bíblia e aquela dor vai embora. Porque eu já entrei no relacionamento com o meu Deus, eu tenho prática de estar no relacionamento com Ele. Eu posso estar estudando a palavra, pesquiso aqui, pesquiso ali, anoto. Se eu tiver com mal-estar, ele vai embora. Então, relacionamento com Deus é importante porque muda a sua vida. Você tem interesse em ir na presença dele, porque produz fruto na sua vida. É diferente da religião. Você vai por obrigação para Deus pensar que você é bom, que você tem que bater o seu ponto lá e que você vai receber e que vai acontecer. Deus é bom. Se der chance para ele, condição para ele fazer para você, ele faz. Mas não é isso que transforma a sua vida. Será que está difícil isso? Com certeza, uma vez ou outra você já experimentou isso. Só que isso tem que ser contínuo, é diário, você não pode parar nunca. Porque todas as pessoas que pararam de temer a Deus, elas se esfriaram com Deus. Você já esfriou com Deus? Você parou de temer a Deus. Você caiu fora. E é um perigo quando a pessoa para de temer a Deus, porque se você perguntar, você ama Jesus ainda? Claro que eu amo. Mas pegou um caminho que nunca deveria ter pego. Se afastou de Deus. Então, tem isso também. Então, essa comunhão diária é que vai fazendo você crescer na presença de Deus e a presença dele cresce em você. É o que ele disse, eu em você e você em mim. Nos tornamos um só. Tá? Então, aqui ele diz, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, o que eu estou querendo trazer para você aqui, até agora do que eu disse, é o seguinte, é para ter fé somente em Jesus. É Ele que você tem que olhar, não é o que você faz. Eu já fiz tudo, eu faço, mas isso aqui não resolve. Não resolve, porque você está na fórmula, você não está no relacionamento. E você perde bênçãos. Perde mesmo, porque Deus não faz. Ele só faz no relacionamento. Então, fé é só... Eu já trouxe isso uma vez aqui, mas foi meio por cima. Eu acho que agora, em tudo que eu estou trazendo, chega a hora de explicar mais por que a fé tem que ser só em Jesus, conforme está escrito aqui nesse versículo, tá? Porque justamente, parece que nos foi ensinado que nós temos que ter fé em nós mesmos. Você ajoelha? Você está orando assim ou assado? Como que você está fazendo? Você já fez isso? Você já fez aquilo? Sabe assim, muita cobrança. Quanto de jejum que você está fazendo? Não que não seja para fazer. Nada é fórmula. O Espírito Santo te conduz. Tudo é importante. Mas nada tem que estar acima da fé absolutamente em Jesus Cristo. Porque não adianta você ficar fazendo coisa e não resolve, você não recebe. Você fica empacado lá. Porque fé é no Senhor Jesus. Então você tem que aprender isso. Que Ele é que nos dá tudo. A obra foi consumada nele. Ele já fez a provisão para isso que você quer que aconteça na tua vida. Ele já fez. É só você aprender a receber. Mas é no relacionamento pessoal íntimo com Ele. Tendo noção, estudando o que é que Ele fez. Estudando a Bíblia. Lendo, falando aquilo. Pensa, entre em comunhão com aquela palavra. Entende? E vai recebendo. Você não está fazendo esforço. Você está numa comunhão.
É muito diferente de pessoas que ficam confessando muito a palavra de Deus, mas que nem papagaio. Como eu disse, você já cantou aquele hino e teve hora que você nem sabe que pedaço da música você estava, porque você nem estava presente. É isso, entende o que eu quero dizer? Então, que se a nossa alma e o nosso pensamento está disperso, nós não estamos em comunhão. Por isso que você tem que ir na presença de Deus até que você fique na comunhão com Ele. Para Ele poder, então, delegar o poder dEle para a sua vida. Porque é isso que o diabo não quer. Então, ele vai ajudar também a atrapalhar bastante aí. Ele vai vir, ele vai tentar fazer tudo que ele puder, tá? Então, a palavra de Deus não nos diz que é para nós olharmos para Moisés e vermos tudo que ele fez, as grandezas, olhar para uma pessoa e ver. Não, é para olhar para Jesus. Não esqueça, é só para Ele que você tem que olhar quando você vai orar. Focalizar Jesus, a obra que Ele fez na cruz, tá? Então, vamos ver Hebreus 12. Porque você tem que estar olhando para o lugar certo, para a pessoa certa, para você receber a resposta da sua oração. Não é o máximo, gente? Ele quer te abençoar. Ele quer te dar. Claro que Ele quer. Ele diz que Ele não está segurando bênção de ninguém. É só por você sintonizar com Ele, a sua fé. Para você andar de glória em glória. Eu não ensinei isso a semana passada? Para você andar de glória em glória, Ele quer te abençoar. Mas você fica uma hora aqui, parece que assim, tipo, dando tiro no vento, no escuro. Você não está no alvo. O alvo é Jesus, que nem Paulo disse. O alvo é Ele. Então, veja, Hebreus 12, versículo 2, que está escrito assim, olha, é maravilhoso esse versículo aqui. Olhando, de vez em quando, assim, nem precisa muita atenção, para o autor da fé. Não. Pelo amor de Deus, não. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? Amém. Ele é o autor, tá? Nós temos que manter o nosso olhar firme nele. Mas como que eu vou pôr o olhar nele, Cristo Rei? É duro explicar coisa espiritual. Como que você olha firme para Jesus? A pessoa dele é a Bíblia. É a palavra. Não é para você fazer um quadro de Jesus e ficar olhando. Porque o diabo vai fazer aquela figura se mexer, fazer... Viu? O diabo faz essas coisas. Pronto, é isso que ele quer. Que você ponha os seus olhos em outras coisas, outras pessoas, e não em... Mas, pelo amor de Deus, me ensina, porque você quer fórmula. Eu já ensinei isso há muitos anos aqui. Quando nós éramos crianças, fomos para a escola, a professora disse, ai, bebê, lindinho, senta aqui, o seu lugarzinho é esse. Ó, se todos os caderninhos, então agora você vai... Agora vamos comer lanchinho, cadê a lancheirinha? E assim foi. Aí depois você já chegou na faculdade, chegou lá, estranhou um pouco, porque já não tinha lancheirinha, não tinha caderninho, começaram a mandar você pesquisar livro, você ficou meio perdido. Mas ligava lá para o professor, pelo amor de Deus, como é que é isso? Porque quer fórmula. Depois se formou, entra na empresa. Chega lá, todo inseguro, numa panca meio assim, para ver se convence alguém. Então, eles não vão falar assim, olha, toma conta da empresa. Ei. Obviamente vai ter alguém que vai treinar você. Então, a vida no natural é isso. Mas no espírito não é. Ponto final. Não é. No espírito é o Espírito Santo que vai te ensinar. Se você não ficar lá na sala de aula com ele, o lugar que você vai arrumar, você nunca vai saber nada. Você nunca vai ter nada. Ele é que te instrui. Ele é que vai colocar você no lugar que é para você estar. Então, não é para você ficar olhando para esse, para aquele, como que ele faz, como que o outro faz. Não é cópia. Você não pode copiar. A igreja é uma igreja única, porque é do Espírito Santo. Eu nunca fui treinada em igreja evangélica. Tá certo? Nunca fui. Eu era católica,
E valeu no começo ali, mas eu não sabia muito, mas quando eu fui para a renovação carismática, que eu nasci de novo, conheci Jesus, tudo bem. Mas eu não fiquei andando atrás daquela santaiada, acabou tudo, negócio de terço, Maria, esse troço, acabou tudo. E eu fui me aprofundar na palavra. Ué, quem se aprofunda na palavra, o Espírito Santo começa a levar para frente. Tá certo? Então, Deus, Ele quer que você deixe Ele instruir você. Como que você vai andar? Por isso que você precisa de tempo. Ah, eu não tenho tempo. Não adianta falar isso, porque quando você chegar lá diante de Deus, você vai ter que provar para Ele. Não, Ele não vai querer que você prove, obviamente, porque Deus sabe tudo. Ele só vai abrir a cortina e falar, ó, isso aqui era tudo que você ia fazer. Numa fração de segundo você vai saber tudo. Tudo. Você pode ter vivido 120 anos. Tudo, cada fração de segundo da tua vida. Ele vai mostrar, era tudo isso aqui. Ah, você nunca ficou comigo? Você quer fórmula de como anda com Deus? Não tem fórmula, é relacionamento. Como é que você chega na tua casa todo dia? Peraí, deixa eu ler, que é a hora que eu chegar. Eu vou gritar, eu vou dar uma buzinada, vou bater na porta, eu vou telefonar antes. Ah, peraí, como que é mesmo? Hein? É assim que você chega? Você chega chegando, meu filho. É o seu relacionamento, o seu lugar. É assim que você tem que se posicionar com Deus. Tá? Você não vai precisar beijar o chão, fazer um horror agora. Como é que eu vou me encontrar com Deus? É óbvio que a hora que você começa, você está meio frio assim, mas ele já está lá. Mas não precisa nada para engatilhar e ele já está no mover. Ele que vai colocar no seu coração o que ele quer hoje com essa oração. Como que é isso? Tá? Então, é isso aí que eu quero dizer, que outra coisa que nós temos que fazer, inclusive, né, é tirar os nossos olhos da nossa fé, você entendeu? Eu estou com fé, eu estou com fé em mim, que eu estou fazendo. Não, senhor, está errado. Não é por obras, é isso aí que quer dizer dia. Tá valendo? Ah, eu li, sei lá, gente, eu li Isaías inteirinho, fiquei dia e noite lendo. Li tudo. Aí eu conheço. Nem sempre isso quer dizer que você teve relacionamento com Deus. Você pode ter lido 3 versículos e entrou na glória de Deus. Vocês estão acompanhando? Então, cuidado com a fé que você tem em você. Não, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu sou muito aquilo outro. Não é por aí, tá? Não é empresa. O reino de Deus não é empresa. Tem nada a ver. Não é empresa. É relacionamento. Por isso que fica difícil com a equipe que trabalha no reino de Deus, para as coisas de Deus, que quer ser um servo de Deus, mas é uma pessoa carnal. Quer fazer coisas com a cabeça, sem a orientação do Espírito Santo. Aí dá confusão. Porque o Espírito Santo tem que liderar você naquilo que você está fazendo. Ué, você tem comunhão com Deus, você sabe o que você tem que fazer. E depois, um com o outro, combina tudo, porque é um só Espírito, uma só palavra, um só Deus, uma só fé, Cristo Jesus. Estão acompanhando? É assim que dá a união. Então, o reino de Deus não é empresa, tá? Veja Filemão agora, aqui para trás. Antes de Hebreus é Filemão, tá? Esse livro é imenso, gente. Mas nós vamos ver só um versículo para não cansá-los. Então, vamos no versículo 6, olha. Eu gosto desse versículo. Esse versículo abriu muito, muito, muito a minha cabeça. Me iluminou, me revelou. É bárbaro isso, gente. É bárbaro. Filemão, versículo 6. Diz assim, olha. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo, tá? Tudo que é bom, que é maravilhoso, está em nós através de Cristo Jesus, porque é Ele, porque tudo que é bom é Ele. A excelência do bom é Jesus, e Ele está em nós, porque Ele nos deu a vida dele. O nosso espírito nasceu de Cristo Jesus, é igual, é idêntico ao Espírito de Jesus Cristo. É bem isso que ele está falando aqui, tá?
Então, através do conhecimento, é que eu vou entender que eu já recebi tudo. Por isso que Deus fala que o povo dele perece por ignorância de quem Deus é, por falta de conhecimento de quem Deus é, porque fica só escutando conversa de religião. É assim, é assado, é assado, é assim. Não é assim. Você tem que conhecer Jesus. Eu me lembro que naqueles 10 anos que o pastor David veio aqui, eu ficava naquela adoração para manter aquelas conferências do jeito que Deus queria. Todos os dias eu ficava adorando a Deus 2 horas, focada nisso. Até que um dia que o Espírito Santo veio para mim e colocou no meu coração para eu pedir, eu preciso conhecer Jesus, Espírito Santo. Foi maravilhoso aquele dia. Gente, para vocês verem, se você se detiver na presença de Deus, todo dia com aquele foco, buscando esse Deus, gente, ele vai fazer lá tudo para você. Mas óbvio que você vai ter que estudar a Bíblia, você vai ter que orar em línguas e tudo mais. Mas é pelo conhecimento de quem é Cristo Jesus que você vai ter tudo na tua vida. Se você não conhecer Jesus, não adianta, mas como que ele é? Eu não sei, gente. A gente, às vezes, numa visão espiritual, uma coisa assim, mas não é assim, ele não fica aparecendo toda hora. É o que a Bíblia diz. É ela que dá forma, o caráter, o coração, as palavras desse Deus. É a Bíblia. É ela que ensina para você quem é Jesus. E faz você amá-lo com a unção do Espírito Santo, obviamente. Está valendo isso? Então, hoje eu estou dando um passo, não é tão fundo, mas é algo que se você for fazer, você vai encontrar com Jesus. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Não, eu sou muito diferente de 10 anos, de 5 anos, de 3 anos para hoje. Cada dia eu entro mais um pouco nesse lugar. Eu vou mais fundo. Não fico no raso. Tem cristão que quer ficar no raso? Você não vai ter nada de Deus. Você vai ficar fazendo aí rezinha religiosa, você não vai ter nada. Você vai ficar sofrendo aí, sabe assim? Sofrendo como quem não tem Deus. Quem tem Deus, o sofrimento é diferente. Sabe? É de ver o horror do pecado, ver a falta de salvação. É um sofrimento você ver isso. As pessoas não entenderem a vida espiritual. É um sofrimento. É diferente. Tá? Então, por isso que a fé se torna efetiva. Vamos ler aqui de novo. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Ela se torna eficiente porque tudo já foi dado em Cristo Jesus e você entendeu isso. Você sabe disso. Você entendeu. Você recebeu a revelação da palavra de Deus. Bárbaro. Então, vai estudar isso. Porque só eu falando isso aqui para você, você não é surdo, você está ouvindo, mas você está captando quanto? Você tem que meditar, estudar e pensar de novo, para não faltar nada para a sua vida. Para a sua vida ser melhor amanhã, no futuro e mais para o futuro. É isso que é. Porque você que programa o seu futuro. O que você quer que seja o seu futuro? Se você não conhece Jesus, você não pode programar o seu futuro para algo maravilhoso. Fica aí, sabe assim, no vácuo. Então, nem sempre vai ser tão bom. Ou você não vai ser aquilo que Deus planejou para a sua vida. Infelizmente. Vai ser uma pessoa frustrada. Porque a pessoa que não faz aquilo que Deus quer é uma pessoa frustrada até a morte. Nunca ela vai ser feliz. Feliz no sentido de ter alegria, aquele gozo no espírito. Que não são as coisas que nos fazem felizes. Porque sempre falta. Quem tem Jesus não tem falta. Está suprido, é diferente. É outra vida, completamente. Então, ele está explicando aqui, tá? Então, vai meditar sobre isso aqui que ele está dizendo para você receber o que ele já te deu. Não tem nada para Deus fazer, porque falta para você.
Ele já fez. Pensa nisso, já está feito. Preparado, vai buscar, vai. É isso aí. Aprende a buscar e receber. Por isso que ele falou, pedi e recebereis. Ah, não, peraí, então deixa eu ver, como que eu vou... Ela está pedindo isso? Para Deus, que é isso? Deus já fez, está tudo feito. E é maravilhoso, porque ele trata você dentro da sua individualidade. Cada pessoa. Veja o quanto que ele te ama. Ele trata você na sua individualidade. É lindo. E ele vai te abençoando. Não, gente, não tem. Vocês têm que experimentar isso. Deixa Jesus aparecer na sua vida. Esse amor, essa vida, para nada faltar para você. Porque você, quando falar nada faltar, a gente já pensa em tudo que é material. Mas ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essas coisas aradas aí eu te dou, você cresce. Mas não é isso que preenche a sua vida. Não é. Eu afirmo para você, nada disso tudo que tem aí preenche sua vida. Só Jesus. Porque esta alegria não acaba. Esta presença não acaba. Ela te supre, ela é vida. O resto é resto. Então veja Romanos 8:32. É para te animar que Deus está falando isso. Amém. Porque Ele quer te abençoar, ué. Se você não sabe, como é que você vai ser abençoado? Semana do sei nos quê? Eu não quero fazer semana de nada aqui não, hein? E nem ficar enchendo a igreja, para quê? Enganando os outros? Vai fazer semana na tua casa. Tá? E fica lá bem quietinho. Quando você voltar, você vai voltar brilhando. Parece que está cheio de flores, de ouro. Você vai ser outra pessoa, porque você ficou lá. É isso aí. Não adianta vir aqui. Vamos ficar uma semana. Mas que engano, senhor. Esse é um bom engano. Vê não. Então vamos ver Romanos 8:32. Olha que demais essa palavra, gente. Aquele que não, é o próprio Deus, que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele alguma coisa, né, para você se virar. Pelo amor de Deus, todas as coisas. Ele não vai te dar tudo. Além do que você pede ou entende em Cristo Jesus, está escrito. Além, infinitamente além, Ele vai te dar. Você nem faz ideia que Ele vai te dar. Que demais, olha isso. Isso é o máximo, tá? Então, tudo que Ele está prometendo aqui, que Ele diz graciosamente, é de graça. Você não precisa tentar fazer algo para Ele te dar. Ou, espera aí, eu preciso ser curado. Eu não preciso tentar ver se eu vou ser curado. Não, eu não preciso tentar para ver se eu vou ter dinheiro. Não tem porque não chegou lá, ué, tá fora. A provisão é Ele, você tá fora, você vai ficar aí ralando o resto da vida. Você não sabe ser abençoado. É óbvio que tem um monte de coisas de Deus que envolvem aí na nossa vida, no nosso caráter e tudo mais, que tudo junto é glória. É fonte de bênçãos. Então, ele diz aqui que é graciosamente, tá? Então, a cura já existe, ela vive dentro do teu espírito. Você não precisa ficar doente. Eu estou falando que às vezes eu acordo, eu estava dormindo a noite inteira, beleza. Acordei porque eu vou levantar, tem uma dor de cabeça, sei lá, uma dor aonde, nem sei. Eu levanto, sento lá. Começo a ler a Bíblia e aquilo passa. Eu começo a estudar a palavra, porque isso está em mim. A cura vive, está viva dentro do seu espírito. Você tem que resgatar de lá. Como? Você vai ter que pôr a palavra de Deus lá, implantar. Você vai ter que ter uma vida espiritual. Aí você não vai sofrer, como Paulo diz lá na ceia, como as pessoas que incrédulas vivem no mundo com um sofrimento horroroso. Deus que me livre, credo. Ele já me livrou disso, graças a Deus. Agora, o cristão leva aquele tipo de vida? Está fora, completamente. Mas é isso que o diabo quer. Com a religião, ele fez isso. A pessoa não sabe se posicionar em Deus. Então, não é ficar falando versículo, que você sabe tudo, e Deus falou, capítulo tal, versículo X, não interessa. Eu quero ver se está funcionando aí na tua vida, é isso aí. Porque se está funcionando, você não precisa nem falar.
Sim ou não? Claro, não precisa ficar falando, tá? Então, não é o caso de tentar, é obter, resgatar. Tá entendendo agora? Porque eu já falei isso outro dia, acho que tá ficando mais simples agora, né, gente? Tudo é uma... Tem ensinos, ensinos e ensinos. É só você sentar, ficar estudando, porque isso é importante, recebendo, meditando e entrando nisso que você vai ser liberto das mentiras do diabo, que está tudo na cabeça. Da religião. Religião mata. Mata. Acaba com a pessoa, porque ela já fez tudo e não aconteceu nada. É horrível isso, tá? Então, o negócio, o que Jesus diz lá em Mateus 6, versículo 33, olha aqui, ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será dado. Tudo mais vos será acrescentado, vos será dado. Então, o negócio é pôr a fé em Jesus. Conhecer a pessoa de Jesus através da Bíblia. É isso aqui que está tudo escrito aqui. Ele já nos foi dado para que nós, de graça, tenhamos todas as coisas. Está escrito aqui. Deus Pai entregou ele para que através dele nós tenhamos todas as coisas. Eu estou frustrado porque eu não tenho isso. Não tenho isso porque você está fora daquele que fez a provisão para você. Muito embora ele habite aí dentro de você. A provisão está no seu espírito. Você não é qualquer coisa. Ei! Não, pelo amor de Deus, olha a religião o que faz? Ensina errado. Vocês estão me acompanhando. Então é por aí, tá? Então, quando o problema vem, eu tenho que estar no meu relacionamento bem íntimo com Deus. Para eu não cair no laço do problema. Não é para eu ficar no problema. Não. É para eu ficar com Ele, porque é Ele que resolve. Ele vai me dar a direção, se é para eu fazer isso ou aquilo, como. Ele vai fazer. Se você não está tendo a direção, continua no relacionamento. Você não vai se afundar. O seu barco não vai afundar, nem você. Porque você está na presença dele. Ele nunca vai afundar. Ele vai te dar a direção, tá? Então, quem está precisando resgatar a provisão, a cura, a paz, seja o que for, você está orando, você fala, Jesus, eu creio em você. Você é o meu Senhor. Você é o Senhor da minha vida. Você nunca vai me desamparar. Eu recebo agora, eu creio, Jesus, eu estou recebendo. E você vai adorando essa pessoa de Jesus, que é o seu Deus. E com a palavra que você está estudando e meditando, você vai recebendo, entrando nela, pensando nela. Precisa de tempo, porque você viu que a mente, ela vai por aí, né? A mente sai. Mas você vai trazendo de volta, por isso precisa de tempo, não é 2 minutos, não dá, gente. Relacionamento de 2 minutos não é intimidade. Oi, tudo bem? Vai embora. Não é. Leva tempo, porque você vê, depois de um tempo, a conversa melhora ou não. Porque daí vem mais coisa, há uma aproximação melhor, uma intimidade vai acontecendo. Então é isso, o relacionamento com Deus. Você precisa ter uma intimidade com o seu Deus. É maravilhoso. Com essa palavra, tá? Então, na verdade, dentro disso tudo que eu estou falando aqui, o que é a fé, por favor? Fé é simplesmente confiar em Deus.